Fala galera, eu sou o Tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra feita por você e para você. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber ela que é filósofa, ela que faz um trabalho sensacional em relação às pessoas, em relação à sua comunidade, e hoje vai compartilhar o seu conhecimento com a gente a respeito de um tema extremamente relevante. Eu chamo agora para nos contemplar, nos presentear com sua intelectualidade, com seu carisma, Harika Vaz. Harika, bota a cara! Oi, tio, como é que você tá? Saudade de você. Também. Não vi na hora de Ah, invadir aí o seu espaço, compartilhar com você aí tudo que você está aprendendo sobre ancestralidade, saudade dos seus alunos e acompanhando sempre você daqui. Que ótimo, Harika. É um enorme prazer ter você aqui. Muitíssimo obrigado por ter reservado na sua agenda esse momento aqui para a gente estar trocando a ideia. A gente sabe que tá complexa a agenda, tá com a rotina intensa aí de trabalho, mas muito obrigado por ter nos privilegiado para a gente estar trocando essa ideia sobre um tema que é muito interessante e relevante na atualidade. A filosofia africana aplicada ao nosso cotidiano. Mas antes da gente mergulhar, né, nesse processo de ancestralidade, aqui, Harika, a gente gosta de história. E a gente quer saber quem é Harika, como é que foi esse negócio de você, como é que é? Nasceu, cresceu, se desenvolveu, como é que é isso aí? Quem é você, Harika? Fala pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou mulher mãe negra, de uma história assim de superação, de motivação, mas também de conquistas incríveis. Mas eu não tô só, né? Eu nunca tô só. Eu sou movida e motivada por tudo aquilo que eu faço e existem coisas que transformam verdadeiramente a minha a força motriz, aquilo que faz acontecer. Então, hoje eu estou aqui como professora, sou professora de filosofia, atuo também como professora de sociologia, alguns cursinhos para Enem. E hoje eu estou aqui como professora, mas também sou gestora pública, sou mestre em estudos urbanos, trabalho e gosto de gente, atuo como secretária adjunta de serviços urbanos no município de Parnamirim. E sempre para mim tudo é um desafio. Estou adentrando aí no doutorado, sei que você está compartilhando essas cadeiras de pesquisa, de abdicação de tempo, de muitas vezes de lazeres, né? Assim que acontece, mas eu estou migrando aí para o doutorado para fazer um estudo comparativo entre o Brasil e inicialmente a Itália, sobre economia circular, sobre resíduos sólidos. Então, assim, eu gosto verdadeiramente de. E aí tem uma singularidade com a filosofia africana. Eu gosto de pessoas e gosto de lugares. Então, estamos no lugar certo com as pessoas certas. Que massa, perfeito. E como é que foi esse processo assim de, eu vou virar filósofa? Foi inspirado em alguma coisa? Foi algum estímulo? Como é que é esse negócio? Eu sempre fui muito questionadora, então eu sempre fui aquela filha de menina, calha a boca, você fala demais. Sempre, sempre, sempre. E assim, a filosofia nasceu mesmo do interesse do questionamento. Eu sempre me interessei pela psicologia e seria, a partir daí, uma oportunidade de deslanchar, né, da questão do conhecimento individual, da perspectiva, mas não sabia que a filosofia poderia me ajudar depois na retórica, no comportamento, no controle das emoções e principalmente no equilíbrio do tempo. Muitas vezes a gente dedica um tempo muito mais precioso, por exemplo, na juventude. Hoje eu estou numa fase de maturidade, já esperando a velhice. Então, assim, o filósofo consegue ver os momentos de maneira diferente. Então, eu já penso minha velhice, eu já penso como é que vai ser tudo na minha terceira idade, isso de maneira confortável. Eu penso na morte de maneira confortável. Essa filosofia me ajudou. Ah, que massa. Então, falando sobre filosofia, diz aí pra gente, né? O que é filosofia? Como professora, porque assim, tem duas formas de você trabalhar a filosofia. Né? Primeiro, inicialmente como professora,
que a gente fala da ideia da sabedoria, da ideia de se pensar no amor ao conhecimento, à sabedoria, a necessidade de você sempre se questionar e buscar respostas para tudo. Quando a gente pensa na filosofia, na perspectiva daquilo que a gente aprendeu na sala de aula, que a gente aprende com os filósofos gregos, muitas vezes com a mitologia, com aquela ruptura que teve do pensamento mítico para a oportunidade que o homem tem de pensar. Imagine só, eu gosto muito de falar isso na sala de aula, imagine só quando o homem deixa de acreditar nas crenças comuns, que é no mítico, e passa a se questionar e dizer assim, cara, alguma coisa provém, isso tudo provém de alguma coisa. E a filosofia nasce daí, da necessidade de se questionar. E é uma das minhas preocupações enquanto a contemporaneidade, que as pessoas não se questionam mais, nós aceitamos produtos prontos, embalagens frias e já tudo sem questionar. É isso que a tecnologia tem trazido para a gente. Então, a filosofia, a gente pode dizer que é a arte de se questionar numa busca constante por resposta que nos leva a outro questionamento? Não necessariamente que nos leve a questionamentos. O ser humano, eu costumo dizer que a filosofia ela nos atinge em dois momentos da nossa vida. Na nossa infância, quem é que não tem um irmão pequenininho que pergunta sobre tudo? O que é isso? Por que isso? Por que isso? Sempre tem um irmão que pergunta. E já na velhice, quando você consegue refletir sobre o mundo. A filosofia é a nossa capacidade de perceber. E isso a gente vê quando o homem começa a se questionar com relação a ser um único ser pensante. Dentro da filosofia grega tem muito isso. Nós somos o centro desse pensamento, diferentemente da filosofia africana, que tem outra perspectiva. Mas quando a gente coloca o homem como indivíduo que pensa, dotado de sabedoria, imagine só, dentro de uma natureza perfeita, harmoniosa, nós somos os únicos seres vivos que pensam e raciocinam. E isso nos trouxe um poder de pensar a filosofia como se fosse uma ferramenta para transformar a natureza. E a gente tem pago um alto preço tanto na própria natureza, na resposta que ela nos está dando, quanto na sustentabilidade. Então, assim, a filosofia nada mais é do que esse questionamento intenso, mas até o momento que a gente se sacie. Enquanto o ser humano não se sacia, ele se questiona. Entendi. Sensacional, sensacional. E em relação à filosofia africana, você falou, né? Filosofia grega se difere da filosofia africana. A filosofia africana, o que a define? O que define uma filosofia como sendo filosofia africana? Parece até brincadeira, né? Quando a gente fala de filosofia e a gente não consegue associar a filosofia egípcia com a filosofia africana. Parece que são coisas distintas. Parece que a gente estuda uma coisa, que todo mundo estuda isso a partir da sexta série. Na realidade, a partir do quarto ano, a gente já está conseguindo ver aí alguma coisa sobre os egípcios, sobre as pirâmides, e parece ser tão distante da África, né? É. Na realidade, existe um conceito também de que foi o primeiro grande roubo, a primeira grande perda epistemológica, a primeira grande perda ontológica do ser, do conhecimento, da sabedoria egípcia, foi a filosofia que foi retirada da África, que eles falam assim, vou ser bem professora para depois ser bem humanizada, né? Vamos trabalhar de forma bem humanizada. Na filosofia existem etapas. Existe a ruptura do mito, quando o indivíduo sai do mito, que deixa aquelas crenças que dizem assim, não coma manga com leite. Que faz mal, pronto. Quando você sai dessa ruptura, que você começa a perceber que nessa junção ela não faz mal, porque quimicamente não faz, ou pode fazer de alguma forma, quando você começa a fugir do mito, você começa a buscar algumas definições. E aí a gente conhece os pré-socráticos, que é tudo que existiu antes de Sócrates, Platão e Aristóteles. E alguns pré-socráticos desse, como Tales, Pitágoras, eles viajaram lá para o Egito, trouxeram muita coisa de lá e fizeram essa composição da filosofia grega. E aí
se considera como se fosse nossa primeira perda dentro dessa filosofia africana, que é uma filosofia que, diferentemente da grega, que trabalha o ser, a filosofia africana trabalha com o coração, trabalha as atitudes, trabalha o gesto. Entendi. Então, assim, é como se parte da nossa história negra, né, na nossa história, da nossa cultura, da nossa filosofia, ciência negra, ancestralidade, tivesse sido corrompida, né, ocultada, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais, né, para frente. E em relação à filosofia africana e à filosofia afro-brasileira, qual é a relação ou quais são as relações que são estabelecidas entre essas filosofias? É uma só? É uma que vem da outra? Se complementa? Como é que é essa parada aí? A filosofia africana, ela tem uma característica que é diferente de qualquer uma outra. E isso a gente pode citar tanto as filosofias orientais, como as ocidentais, como as latino-americanas, né? Porque existe também dos mecas, dos astecas, dos incas, até mesmo ela é muito semelhante à nossa filosofia indígena, as características, porque elas são a partir do gesto, a partir do comportamento. Por isso que quando se fala da questão da africanidade, quando parece que é algo que é de identidade, é uma marca que as pessoas têm, é algo que se carrega, como o som de uma música, como o comportamento de, por exemplo, quando você vai lá no vizinho e que você entrega um prato que você fez e ele devolve o prato com alguma coisa. São esses comportamentos que definem a filosofia africana. Diferentemente do Egito, da Grécia, que trabalhava a perspectiva do ser, do indivíduo, do questionamento. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que será de mim? Né? Onde eu estou? A filosofia africana, ela tem uma perspectiva de quem nós somos, por que nós estamos aqui e qual é o motivo de estarmos juntos. Então, essa junção do nós, ela agrega essa africanidade, essa necessidade da gente se integrar em grupos. E seja lá onde for, você consegue ter esse reconhecimento desse pertencimento da filosofia africana. Existe uma ideia de negação daquilo que se falou na modernidade a partir dos empiristas ou a partir dos racionalistas. A filosofia africana é coração. E se assemelha muito com a questão do afro-brasileiro, porque nós temos muito disso. Por causa do nosso processo de miscigenação, a gente não perdeu disso. Aí vem alguns problemas sociais, que aí a gente vai falar lá na frente, porque eu tenho muita coisa para se perguntar. Massa, que massa. Então, assim, filosofia afro-brasileira, tudo a ver com filosofia africana. A gente pode entender que eu não vou dizer continuidade, mas assim, é o reflexo da filosofia africana no contexto brasileiro, contexto miscigenado, essa questão assim, então, né? Temos alguns desafios. Por que a gente tem desafios? Porque quando a gente fala de história, por exemplo, a gente cita Chico Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, perdão, não Chico Buarque, Florestan Fernandes, que eram sociólogos que trabalhavam a ideia dessa miscigenação. Que vou chamar de tio, né? Porque o que acontece? Qual é o questionamento do nosso país? Por que o Brasil hoje busca tanto essa africaneidade? Por que o Brasil hoje é como se tivesse ligado uma máquina acelerada para se reconhecer parte da África? Por que nós agora que estamos buscando esses espaços? A nossa maior problemática dentro desse contexto é porque durante muito tempo nós ficamos na dúvida se nós éramos brancos, negros ou índios. Não foi expressamente imposto pela nossa construção colonial, porque Portugal não deixou brecha para isso, para que o Brasil tivesse brasileiros. E talvez seja esse o maior questionamento e a nossa maior dificuldade nos termos como irmãos. Porque, infelizmente, é como se uma parte do país se considerasse portuguesa,
né, lusitana. Uma parte do Brasil se considerasse negra, africana, e a outra parte se considerasse indígena. Mas o que falta no povo brasileiro, inclusive para determinar as nossas condicionantes éticas, é ser brasileiro. Então, quem é o povo brasileiro? É o povo brasileiro que pensa com a alma, que se identifica com a coletividade, mas é um povo brasileiro que quer desenvolvimento, progresso. E é isso que eu tenho visto hoje em pensadores negros, que têm trazido, tanto na filosofia quanto na sociologia, esses temas. Não um tema como você tem trabalhado na sua tese, na sua dissertação. Não um tema de me aceite porque eu sou negro, mas assim, nós fazemos parte desse mesmo grupo. Então, por que esse questionamento? Por que eu tenho que me reafirmar? Por que eu tenho que dizer todo momento do que eu sofri, do que eu passei, para você me identificar como parte, né, do que nós somos isso. Então, eu acredito que a única diferença que nos afasta dessa concepção da filosofia africana é porque o brasileiro ainda não se encontrou como o Brasil. E nós somos tão bonitos, tão perfeitos. Que massa, sensacional. Sensacional ouvir, né, esse seu posicionamento, porque nos leva a refletir justamente sobre a questão da nossa origem, a questão da nossa base, né, filosofal, espiritual, né, intelectual, e que nos traz a necessidade de realmente resgatarmos, né, a nossa ancestralidade. Para isso a gente precisa, né, caminhar de encontro aos nossos eus, ou seja, aos nossos ancestrais. Eu costumo sempre falar que a história do negro do Brasil, ela não começa na praia, ela é além-mar, ela é em África, né? Só que aí, como a gente trabalhar essas questões de história, de cultura, de ancestralidade, dentro de um sistema que durante muito tempo, né, ocultou, né, apagou a nossa história. Daí a necessidade de a gente promover isso daqui, né, da gente sistematizar o ensino, né, das relações étnico-raciais e da gente se aprofundar cada vez mais na nossa história. Muitíssimo obrigado por nos presentear com um pouco da sua vasta intelectualidade. E você que está nos assistindo, você chegou até aqui, agora é a hora de você dar o seu like, dar a sua curtida, deixar o seu comentário, fazer a sua inscrição, tá? Nos dá aquela moral. Eu lembro a você que essa live aqui é um oferecimento da Barber House, a nossa barbearia, e da Gutierrez Pizzaria. Sem sombra de dúvidas, a melhor pizza de Parnamirim. Raika, tô aqui, ó, vibrando, e eu sei que tem mais coisa aí que vem por aí, então segura aí você que está nos assistindo. Agora, assim, quando a gente estuda filosofia, né, na escola, até mesmo nas universidades, a gente percebe um foco na perspectiva intelectual, assim, europeia, preponderantemente de homens brancos, heterossexuais, cristãos. Por que a produção intelectual, científica, né, filosófica, cultural africana, ela foi e ainda persiste em ser ocultada pelos centros acadêmicos? Vivemos a perspectiva eurocêntrica, né? Eu sei que vai ter alunos ouvindo, assistindo essa live, mas vai ter gente também que é interessada no tema. Tem gente que vem assim, cara, eu quero ouvir um pouquinho sobre o que está sendo falado. A nossa sociedade ela foi formada dentro dos padrões eurocêntricos. E a filosofia grega também do mesmo jeito. O homem só conseguiu, na realidade, o direito ao voto, o direito à cidade, era do homem branco, livre. Sempre tiveram esses preceitos. Na filosofia africana, não. Na filosofia africana, inclusive, tem uma frase que se diz, se não me engano, é de um dos filósofos, dos primeiros filósofos africanos, que diz assim: quem cria a criança é a aldeia. Toda a aldeia é responsável pela criação da criança. Não é algo individual. Então, quando eu digo isso, que eu sou criança, mas eu também sou aldeia, eu estou dizendo que a mulher tem a perspectiva da ajuda, eu estou dizendo que a criança tem a perspectiva do crescimento. E nessa construção eurocêntrica, não. A eurocêntrica, quem tinha essa condição de validade, de poder, de mando, de condição de gerenciar o sistema, era o homem branco. E aí,
criou-se essas castas. E quando eu falo que quando o Brasil se desvencilhar dos grilhões da colonização, quando o Brasil se descobrir Brasis de verdade, nós vamos saber que nós ouvimos o som da natureza. É porque nós esquecemos, por causa da necessidade de querer ser colonizador. Nós esquecemos de sentir o contato do chão, porque o Brasil é isso, o brasileiro é isso, é essa formação. Então, assim, a filosofia é da ação prática. A filosofia africana, diferentemente da filosofia branquizada da Europa, ela é da ação, do contato, da reprodução e da coletividade. Entendi, entendi. Então a gente pode pensar então que foi uma certa perspectiva de fazer com que tudo aquilo que vem do preto, tudo aquilo que vem, né, da perspectiva africana fosse entendida como menor, porque assim, é algo que é gritante, né? O estudo sobre filosofia, sobre sociólogos, a base é muito branca, a base é muito europeia, e a gente passa até a entender que, não tem filósofos pretos, não tem filósofas brancas. Eu comecei a perceber essa perspectiva, né? Essa ausência, né, do estudo da intelectualidade negra, quando eu comecei a me apropriar mais da minha ancestralidade. Sempre me entendi como um menino, né, não branco, mas ainda não, quando moleque, não tinha essa perspectiva da necessidade de resgate da minha ancestralidade. Né? Quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a me identificar, o coração palpitar com mais intensidade quando eu ouvia cantos africanos e tal, eu comecei a querer entender mais isso. E por meio do caminho da intelectualidade, eu comecei a encontrar. Ou seja, eu percebi que a ciência, a cultura, a história, né, a filosofia africana, ela não foi apagada em si, ela foi ocultada, ela está escondida. Então a gente precisa. É porque, na realidade, se trata de assuntos que, como você falou, são apequenados, né? São caracterizados de maneira menor, porque trata de felicidade, de comportamento, de gesto, de conduta, de filosofia prática, de filosofia da vida. Não necessariamente que eles não tenham a necessidade de querer desenvolvimento ou que eles não pensem no progresso. Mas é que antes disso, eles levam em consideração todas as castas. Então, a mulher africana, ela tem poder de fala, a criança é como um indígena, tem uma cena que, na realidade, foi tratada por um professor da universidade. Ele falou assim, ele disse que numa pesquisa em loco, uma pessoa foi passar algum tempo numa aldeia indígena para estudar e entender como é que era o funcionamento da aldeia. E num determinado momento, o pesquisador viu que todos os homens estavam lá trabalhando, fazendo trabalho artesanal, e muito minucioso, cada peça era muito criteriosa, e de repente o filho, né, o curumim, ficava arrodeando o pai, e sempre batia na mão do pai, e deixava tudo cair, o pai calmamente pegava tudo, e pacientemente retomava a fazer aquela coisa artesanal. E teve um momento que o pesquisador fez, peça para seu filho se afastar, senão você não consegue. Ele disse que o cara olhou para o pesquisador e disse, ele criança. Então, assim, quando você reconhece a capacidade ou a importância do outro enquanto outro, isso é filosofia africana. Isso é filosofia que se trata por coração. Isso é filosofia que trata o indivíduo como parte do todo. Nós somos todos natureza. Qualquer ação que se corresponda a mim, ela age diretamente na natureza. Qualquer ação diretamente regida à natureza, ela interfere diretamente a mim. Quando a gente atinge a natureza, automaticamente a gente é atingido mais rápido, diferentemente da gente. Mas assim, é nessa perspectiva que a gente deve pensar essa filosofia, o comportamento humano diante desse pensamento eurocêntrico, de domínio, de crescimento, de poder, que saiu do filósofo, passou para o absolutismo, depois foi para a igreja,
depois foi para a iniciativa privada e agora vem para o mercado paralelo. Então, assim, a gente nunca deixou de ser refém de ninguém. Entendi. Sensacional, sensacional. E isso nos leva a pensar assim, caramba, o quanto é importante e relevante a gente buscar entender, né? Buscar trazer à tona essa perspectiva, porque você falando a perspectiva filosófica, né, africana, eu estou pensando assim, caramba, mas é disso aí que a sociedade precisa. É disso aí que a gente está precisando, esse senso de coletividade, essa minha realização, não no outro, mas a partir de mim, precisando do outro e vice-versa. Não é? Não é um pensamento anticapitalista, não, mas é um pensamento onde assim eu posso capitalizar junto com o outro e não usando o outro. É uma perspectiva assim que quebra paradigmas, né? Essa perspectiva filosófica africana. Assim, enquanto o capitalismo diz que nós devemos ficar cada vez mais... Porque, assim, tudo é um estudo psicológico, né? Harika, se você... Vamos falar sobre comportamentalismo, vamos falar sobre Yang, vamos falar sobre tudo. Mas, assim, existem estudos, existem pesquisas, o capitalismo sabe como nos distanciar. E quanto mais distantes, eles nos aproximam por nossas afinidades. E agora eles nos rastreiam por algoritmos. E os algoritmos, eles não nos aproximam da natureza, pelo contrário, nos afasta. E me afasta de você, me afasta das pessoas do mundo real. E isso é uma estratégia contrária ao pensamento africano. O pensamento africano está dizendo o seguinte: não é que eu vou deixar de ter meu carro, vou deixar de ter minha vida. Não. É que eu tenho que pensar em mim enquanto coletividade. Por isso que se trabalha tanto a questão da ancestralidade. Por que ancestralidade? Porque eu tenho que pensar no que foi deixado para mim. O que é que eu sou fruto daquilo que foi deixado para mim no passado. O que as pessoas não estão conseguindo refletir é o que é que eu vou deixar para essas pessoas no futuro. Quais são a minha geração futura espera o que de mim? Esse questionamento é muito forte. Estou entendendo. E assim, qual é a relevância e contribuições da filosofia egípcia antiga para a nossa sociedade? O Egito Antigo, como a gente estava falando logo lá no início, era conhecido como Terra Preta, chamado de Kemet, era o nome dado ao Egito na época. Ele foi um dos espaços de conhecimento literal. Se trabalhou astrologia, se trabalhou biologia, se trabalhou química, se trabalhou aritmética, arte, música. Então, o Egito foi o berço dessa colonização, dessa ideia de sociedade. Só que a partir do momento que foram... E aí você pensa, eu acho que um dos maiores questionamentos de quando nós somos jovens é o seguinte: meu Deus, como é que essas pessoas construíram sem guindaste, já botaram extraterrestre, já disseram que construíram de cima para baixo. Mas o Egito foi construído pelo povo africano. É o povo africano imbuído no crescimento da civilização mais avançada do planeta na época. Então, dizer que o africano não pensa nessa modernidade, não quer construir algo, é não pensar no Egito que está sendo formado. Mas, como você bem disse no início, esse pensamento grego de centralizar tudo na mão deles, de um poder centralizado na Europa, isso tornou o pensamento egípcio, né, o pensamento africano, como se fosse uma mera conquista e um povo desprovido de pensamento crítico, porque não precisava criticar, precisava aceitar e construir. É mais ou menos o pensamento que nós temos. Então, você trouxe uma coisa muito interessante, né, que nos leva a refletir justamente sobre essa questão da origem, né, filosófica, né? Pô, os gregos foram lá, se alimentaram da filosofia africana, né? E chegou para
para o Império, o Reino Ocidental, e começou a reverberar os conceitos africanos, mas sem dizer que era africana. Chegou outro, pegou, reproduziu e foi ocultado, e assim, até hoje a gente tenta ver assim, parece que a gente vê o Egito como não sendo da África, né? Não, tem a Egito. E a cinematografia, né? Principalmente, ela retrata esse Egito afastando da africanidade. A gente vê aí que quando tem cenas de filme que vai retratar Cleópatra, Cleópatra é uma mulher branca, né? A Branca. gente vê aí as novelas aí da Record aí que quer retratar aquele povo egípcio, todo mundo branco, mas aí, cara, tem até um aluno meu de sala de aula, ele falou, professor, como que os caras eram brancos que no Egito o sol de lascar não pegava sol? Como é que era essa parada? Aí começa o questionamento. Ou Não, seja, aquela historinha. e as pinturas rupestres, o hieroglifo, mostram o indivíduo, né, de cor, não tem como não mostrar de cor. Exato! Então, assim, aí aquela historinha contada para a criancinha, né, hoje já não funciona mais. Por quê? Eu costumo sempre falar para os meus alunos, né? Olha, a sua geração sofre de um problema diferente da minha. Minha geração sofreu por falta de conhecimento. E hoje vocês sofrem, né, por excesso de conhecimento. Como assim? Porque a gente precisa garimpar, a gente precisa buscar. Mas o acesso ao conhecimento hoje é muito mais possibilitado do que antigamente, né? Então hoje, qualquer coisa que sai, o moleque vai lá, bota no Google, confere e vê. Poxa, e aí? Mas Como é a que é? nossa curiosidade, ela é pouco aguçada. É pouco aguçada. E aí é o que nos torna hoje uma geração que eu falo assim, que requer um alerta. Quando você diz para mim, Harry, que eu estou no meu mestrado, eu vou trabalhar ancestralidade, eu fico me questionando, quem somos nós? Quando a gente remete a nossa civilização ao Egito, que a gente estuda logo no início, antes mesmo da filosofia, a gente estuda como história, a gente vê que eles foram capazes de avançar na biologia, avançar na música, avançar em áreas inimagináveis. Inclusive, há quem diga que o termo filosofia partiu da própria África, levado por Pitágoras, que Pitágoras foi o pai do nome da filosofia, ele leva, mas ele traz esse nome de lá. Então, assim, sabe o poder da mídia que faz com a gente? Talvez você, Cris, o professor que mais conhece de conteúdo, você é top, você tem um conteúdo bacana, você faz o jovem entrar no conteúdo, você consegue transmitir sua informação, mas eu muitas vezes não chego nem aos seus pés, mas eu tenho a mídia, eu tenho o poder, eu tenho como moldar. Foi basicamente isso que a Grécia fez. E é basicamente essa mesma fórmula. É como se nós fôssemos conduzidos a vivenciar a mesma fórmula. Foi essa mesma fórmula na modernidade, tem sido essa mesma fórmula na contemporaneidade, e nesse momento midiático, nós estamos nos deixando levar pelas mesmas fórmulas. A gente está deixando de pensar no óbvio. E você falando isso aí me leva a refletir um pouco sobre a filosofia ocidental, né? Constituída desde esse epistemicídio, né? Tendo a tendência de destruir os modos de conhecer, de ser, de agir, principalmente dos povos africanos, né? E assim, em relação à mulher, há alguma diferença no que diz respeito ao lugar social em que ela ocupa, a partir dessas duas perspectivas culturais? Não evidenciando a filosofia africana, a religiosidade africana. São duas coisas distintas. Mas nós vemos, por exemplo, que essa característica da diferenciação da mulher na cultura ocidental e na cultura africana, ela é tão abrupta, ela é tão diferente, que nós temos as mulheres como líderes religiosos na África. A gente traz esse resgate da religião de matriz africana como a mulher como um personagem de referência, diferentemente do mundo ocidental. Nós nunca vimos uma mulher regendo a igreja. Agora que está se criando, mas ainda não existe o personagem mulher como perspectiva de empoderamento,
religioso. É só um dos exemplos para a gente trazer a ideia de que a concepção da mulher na filosofia africana é uma concepção sóbria, é uma concepção de espaço, mesmo porque na filosofia africana existe a integração. E aí eu volto da ideia da aldeia, né? É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E porque a criança ela precisa ser criada por todos, não tem diferença, não é o pai que manda, não é a mãe que manda, não existe um líder. E diferentemente do mundo ocidental, que realmente ele mata essa ideia do pensamento, da oportunidade de crescimento. Só quem pensava, detentor do poder, quem poderia reger a sociedade era o homem branco, livre, que tinha posses. Até hoje, a mulher sofre, e é isso que eu vejo na juventude. Né? Talvez a nossa próxima geração, essa agora ela está vivendo esses conflitos junto conosco, elas consigam produzir algo muito mais latente para o futuro. Porque é nesse momento que está sendo pensado no direito à mulher, nós vemos os levantes pelo espaço, a identidade através do cabelo, a identidade através do jeito de se portar, da vestimenta. Isso é uma característica muito forte que tem sido quebrado lá atrás, porque nós estamos nos desvencilhando desse eurocentrismo e partindo para essa coisa mais do espaço de liberdade comum. Eu penso dessa forma. Que massa. Então a gente pode meio que concluir que há um local diferente, né? Há um olhar diferente sobre a mulher em relação às perspectivas ocidentais, né, e africanas. Inegável, inegável. E é interessante você trazer essa perspectiva, né? Claro que aqui a gente não está falando especificamente das religiões de matriz africana, mas acaba tendo a ver, né? Filosofia e cultura. E a autoridade da mulher, né? Nos terreiros, a autoridade, né? Nos rituais religiosos, principalmente, é muito forte. A Né? matriarca, ter a matriarca, não é uma estrutura patriarcal, 100% patriarcal. Não que não houvesse isso na África, não que não houvesse isso dentro da estrutura de pensamento africana. Mas a mulher, ela tem ainda essa força muito grande de ser matriarca, de poder reger e conduzir pensamentos, encaminhamentos e até mesmo potencial político. E é interessante que quando a gente compara, né, as filosofias, a gente percebe isso, né? Percebe esse poder que emana da mulher, que emana, né, da mãe, que emana, né, dessa perspectiva matriarcal e da importância que é isso, né, dentro da nossa convivência. Eu brinco muito com os amigos, inclusive hoje eu estava conversando com um amigo meu da mentoria, eu falei, olha, a gente sabe, né, que quem manda é ela. Pô. Aí ele, não é bem assim. Eu falei, é assim, é assim. Brincando, né? Então a gente cria aquela questão de que o homem é o que manda e tal, que você quer. Não criando. Assim mesmo. É assim mesmo. Não criando uma relação antagônica, claro que a gente brinca e tal, não sei o quê, mas entendendo a perspectiva filosófica de estilo de vida, né, africano, trazendo, né, colocando a mulher como centro, a gente para perceber que pô, nós, né, principalmente nós, pretos e pretas, ao entender isso, a gente se volta para o centro e começa a se reposicionar dentro desse universo familiar. É como se a gente tivesse nos forçando a cumprir com determinada perspectiva que, não vou dizer que não faz parte, mas que não está tão intrínseca à nossa essência. E a partir do momento que a gente se apropriar dessa perspectiva e entender a natureza do nosso caminhar, eu creio que as coisas vão tender, né, a melhorar, vão tender a se desenvolver de uma forma mais sustentável, de uma forma mais amável, de uma forma mais até sociável, né? E aí eu acredito que é bem o que essa ideia da filosofia africana ela quer. Ela quer a convivência, ela quer a permanência. É que nada tenha um tempo determinado, é que ela que seja constante, a ideia de constância.
Que massa, perfeito, perfeito. Harika, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui abrilhantando o nosso momento. E a gente chegou até aqui percebendo, né, que é inegável que a cultura africana é extraordinária, né? Sendo rica em cores, sabores e conceitos. E em relação aos conceitos e ideia, existe um termo muito interessante aí, né? O Ubuntu. Que é isso? É uma palavra abstrata ou é um conceito dotado de significância? Traz para a gente aí, o que é essa filosofia Ubuntu? Desmond Tutu, se eu não me engano, é assim o nome dele. Ele era um personagem da igreja. Ele recebeu, inclusive, o Nobel em 81, ou acho que foi 84. Ele diz o seguinte: nós não podemos ser seres humanos sozinhos. Não existe ser humano sozinho. E essa foi uma das frases que constituiu a ideia e manteve viva a ideia do apartheid. E quando eu trago isso é porque a gente quem não considerar a ruptura e todo o domínio, porque na África, do mesmo jeito que existiam os países que existia a ideia do branco e do negro enquanto escravo, a África, em determinados espaços, eles tratavam o branco como se fosse uma resposta social para aquela escravidão. Então, o momento que o apartheid... E também teve espaços que uma pequena minoria branca dominava o negro dentro da estrutura africana, e foi quando Mandela conseguiu, né, estruturar isso aí. E todo esse movimento de resistência, de resiliência, de constituição apaziguadora foi tratado como Ubuntu na linguagem africana e Ubuntu, como normalmente a gente chama aqui no Brasil. É basicamente um comportamento, não deixa de ser uma filosofia de vida, é apaziguar, é encontrar equilíbrio nas coisas, é não se deixar levar pela individualidade, mesmo porque significa eu sou porque nós somos. É algo que nos traz a coletividade. Mas o que me chama a atenção é que essa palavra ela foi mediatizada. Ela já existe já há muito tempo, mas ela foi mediatizada por uma pesquisadora, empreendedora, que trouxe esse termo para poder popularizar a ideia do apartheid. E essa ideia, ela singularizou tanto com esse momento que a gente viveu, principalmente pós-Covid, que tem se criado uma onda Ubuntu ou Ubuntu, que as pessoas querem fazer o bem. Eu sou, cara, porque você é. Eu sou porque nós somos. E essa ideia de reciprocidade é o que muitas vezes a gente tem para garantir a vida das nossas gerações futuras. Porque se a gente continuar na mesma relação de individualista, de que eu posso e eu tenho que correr atrás, porque existe um exército de reserva, existe uma fila, eu preciso correr, e eu vou ficar para trás se você for para minha frente, a gente vai sucumbir. O planeta não aguenta. Então, o que eu estou entendendo, o Ubuntu é uma filosofia que reside no fato da necessidade da relação interdependente, ou seja, eu tenho a minha dependência, mas eu preciso do trabalho do outro e vice-versa, ou seja, coletividade, reciprocidade. É bom falar com gente inteligente, porque você realmente já pegou tudo. Essa expressão nasce como se fosse uma relação orgânica do nosso organismo. Existem células que trabalham coletivamente. Quando uma doença se adentra ao nosso organismo, existem células que unidas elas vão lá para reagir contra aquela doença. É que sistemas inteiros dentro do nosso organismo eles estão trabalhados para nos manter vivos. Não é uma relação individual, estão todos no mesmo propósito. Temos que nos manter vivos. E por que essa relação ela não é assim? O nosso corpo comum é a natureza. E eu me pergunto, por que nós estamos fazendo isso com ela? Se nós somos parte delas, porque se eu sou, nós somos. Então, é uma relação muito empática.
com tudo. E que, venhamos ou convenhamos, é uma linha totalmente diferente do capitalismo, do poder, né, do que a gente vive, principalmente da tecnologia. Estou entendendo. Só para deixar claro para você que nos ouve aqui, a filosofia africana ela não é utópica, não, tá? Pelo que eu estou entendendo, pelo que a Harika está passando aqui, ela é prática e é na praticidade da nossa realidade que a gente constrói a nossa vivência da coletividade. Então, assim, porque eu falo, Harika, porque assim, alguém pode estar achando assim, ih, papo da galera de esquerda, que não sei o quê. Não, não é isso. Porque assim, quando a gente discute coletividade, quando a gente discute mutualismo, quando a gente discute e traz a perspectiva Ubuntu, a gente traz para si a responsabilidade pelo outro a partir dos nossos atos. E isso é o que a gente precisa viver. E isso é a filosofia africana. E isso, quando a gente compara a perspectiva, né, a cosmovisão europeia, eurocêntrica, a cosmovisão também norte-americana, não é? A gente vê que há um processo de ação contrária. Né? Não é que o capitalismo é ruim. Todos nós somos capitalistas. Mas eu posso promover um capitalismo que seja saudável e não selvagem. Né? É aquilo que a gente falou, crescer juntos. Né? Ubuntu. Massa, acho que eu vou tatuar esse nome Ubuntu. Mas é uma parada muito, 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 muito interessante, muito, muito legal, né? E você que está aqui nos assistindo, procure mais sobre essa questão. E você falou uma coisa muito interessante, Harika, muito importante, muito importante. Ao buscarmos nossa ancestralidade, né, ao resgatarmos nossa ancestralidade, nós vamos encontrar diversos conceitos, né? E vamos perceber que muitos desses conceitos já são aplicados, né, no nosso cotidiano. Só que olha só o cuidado. Harika falou, Ubuntu e tal, começaram a comercializar. Aí que é o problema. A galera pega um conceito que já existe, né, que já é em África, traz para cá e começa a blogueirar, começa a gourmetizar. E faz parecido com o que os gregos fizeram. Então, daí a relevância de nós, pretos, pretas, né, afrodescendentes, começarmos a nos apropriar do nosso conceito para que nós possamos reverberar a ideia real do que é a nossa vivência. E não permitir que outras pessoas se apropriem e reconstruam o conceito e comercializem. Ou seja, aquilo que é para ser de conhecimento e propriedade de todos, passa a ser de um, passa a ser gourmetizado e passa a ser comercializado. Aí é punk. E aí você dá uma tapa, assim, mas uma tapa assim, tanto dentro da ética, dentro da política, dentro da perspectiva de desenvolvimento sustentável dos brasileiros, por nós gourmetizarmos antes mesmo de nós termos propriedade de ser na Amazônia. É engraçado como nós não conseguimos ser o que nós somos. Nós somos a Amazônia, nós somos parte de uma das maiores florestas do planeta, mas nós não conseguimos ter esse pertencimento. E isso está agora numa prateleira para ser comercializado e não por um desejo nosso, não é necessariamente isso. Eu acredito que o Brasil ele está buscando os espaços para se reconhecer, mas o que tem faltado é essa identidade de dizer assim, eu faço parte disso. E essa sua fala de gourmetização, de potenciais, tanto de expressão, de ideal, de filosofia, é o que a gente vê hoje, por exemplo, alguns filósofos do Brasil trabalhando mais a ideia de comportamento, o coach, são filósofos coach, do que você ter filosofia propriamente dita, do questionamento, dizer assim, e por quê? E por que não? E por que sim? Eu preciso de jovens assim, se não for para ser assim, não serve. Exato, vamos questionar, vamos criticar. A inteligência artificial, questiona o porquê de sim e o porquê de não. Exato, foi interessante falar em jovem, porque lembrou a gente trazer um pouco dessa perspectiva para a escola, né? A lei 10.639 de 2003, né, intensificada pela 10.645, 2008 e tal,
traz, né, à tona essa perspectiva, né, da gente valorizar, né, dentro dos ambientes acadêmicos, né, escolas, universidades, o estudo da cultura, né, africana, afro-brasileira e indígena, né? Então, assim, ratificou a possibilidade de termos um ensino mais envolvido com as relações étnicos raciais, né? Implicando até em provocações de mudança sobre nossa perspectiva a respeito da ciência, da cultura, da arte africana, né, e afro-brasileira. E assim, quais são as possibilidades, né, geradas na vida dos jovens e adolescentes que passam a reconhecer e se encantar com a sua origem, com a sua ancestralidade? É o conhecimento. A partir do momento que uma lei ela é empregada, e aí eu falo com propriedade de gestora pública, né? Quando o marco regulatório ele é constituído, ele nos dá subsídio político para poder galgar os nossos espaços. Tanto a lei que fomenta a inclusão da temática no ensino, quanto a lei que trata da questão da discriminação racial mesmo, que é a 7.716, não sei se é essa. Mas quando se fala de marco regulatório, se fala da possibilidade de que você tem agora acesso a conhecer. E o conhecimento nos dá mais condições de a gente pleitear esses espaços. Então, quando eu levo os assuntos antirracistas para dentro da escola, quando eu levo a realidade, a construção, a perda, todo o processo que nós vivemos, e isso se faz parte do seu conhecimento e você começa a entender o porquê das áreas de vulnerabilidade, o porquê do negro ser o maior número no sistema carcerário, o porquê que a maior parte dos analfabetos são negros. Então, assim, quando você faz essa leitura social, quando você tem a percepção que é trazido dentro da escola para essa temática, aí você tem um potencial para gerar políticas públicas e potencializar e mudar a realidade. Então, é extremamente relevante, é uma conquista, porque é importante falar sobre o assunto. E falar sobre o assunto é filosofia. Massa. Como é que você se sente? O que está faltando? Quais são as lacunas? Eu preciso ouvir para pensar. Quando eu não conheço, eu não discuto. Quando eu não reconheço, aquilo para mim não faz parte. Então, eu acho que foi um avanço, assim como outras conquistas que a gente está conseguindo trazer para o povo negro, para o povo quilombola, para o povo indígena, é extremamente relevante. Que massa, sensacional. E falando né, perspectivas, filosofia africana, negra, Harika, fala aí pra gente, o que é negritude? Negritude é isso, é esse movimento, é o pertencimento, é essa junção da força de fazer, de você pôr para fora as características que são natas, que parece que nascem com a gente. Quando você falou logo no início, você disse, eu queria entender o porquê que eu me agradava com o som, porquê que aquilo me chamava, eu não sei porquê que aquilo me puxava para essa realidade. Somos parte de um continente, nós somos parte do continente africano, então assim, essa negritude, a oportunidade, é o movimento de emancipação da pessoa negra, de nós enquanto indivíduos negros. Você vê hoje uma criança, falo de crianças, em crianças em ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que falam de definições de cacho, que falam sobre a perspectiva do cabelo crespo, é de você ver na prateleira que existem produtos para pessoa negra, que existe maquiagem para pessoa negra, que a pessoa negra hoje é mercado de consumo. Para você ver, foi indicador de uma das maiores novelas agora de uma rede de televisão, que potencializou e gerenciou um dos orçamentos mais altos durante esse último período. Então, assim, nós consumimos essa negritude. A negritude é esse movimento que o povo negro está dizendo assim, ei, eu saí da invisibilidade. Me reconheça como um personagem, não como aquele personagem da marginalidade, vinculado na periferia, vinculado à favela. Não, não é isso. Esse movimento de negritude é um movimento que me traz como personagem potencial, emancipador e principalmente com a identidade negra. Então a minha identidade está sendo falada.
Que massa. E assim, entender a essência filosofal africana é um caminho para o resgate da nossa ancestralidade negra? Total. Aprendemos hoje aqui, pessoal, já vou deixando os recados. Aprendemos hoje aqui que a ancestralidade é toda a herança que nos foi deixada. Alguém, em algum momento, refletiu sobre nós fomos a futura geração dos nossos ancestrais. E que tipo de planeta ele nos deixou, que tipo de heranças sociais, que tipo de marcas foram deixadas, quem foram os nossos ancestrais que sofreram. Eu falo isso porque, assim, o Brasil há pouco tempo saiu Quando a gente fala há pouco tempo, é porque a gente conta mais ou menos... Em 88 nós tivemos a Constituição. Em 888 nós tivemos ali o finalzinho já da abolição da escravatura. É pouco tempo. O processo ainda é muito recente. A transição ainda é muito recente. Então, quais foram as marcas que nos foram deixadas? Se você encontrar hoje um idoso de 80 anos, de 90 anos, existem marcas ainda muito latentes do racismo e do preconceito. Então, assim, a lição é dizer o seguinte: eu sou porque nós somos. E esse pertencimento africano, de acolher, de estar junto, é um dos ensinamentos, sim, para que a gente tenha aí um caminho desse resgate, dessa ancestralidade, reconhecendo que nós somos, porque você é, porque eu sou, e nós somos hoje os ancestrais dessa geração que nós estamos criando. Né? Que nós estamos criando. Foi interessante você falar essa questão, né? Porque a gente pensa em ancestralidade e traz à tona assim, a responsabilidade que os nossos antepassados tiveram. Mas aí quando você falou, caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu falei, caramba, e eu vou ser o ancestral dessa molecada agora. E aí? Agora, realmente, nós, né? Não vamos ser, não, nós já somos os ancestrais da futura sociedade preta do Brasil. E aí, o que nós estamos fazendo? Eu sempre pensei assim, eu sempre achava muito bonito tatuagem, mas eu sempre pensava, cara, o nosso idoso do futuro vai ser uma galera tatuada, vai ser uma galera empoderada. Eu falo isso porque eu fui criada em um ambiente muito plural. Eu sempre tive uma abertura muito próxima com a questão da homossexualidade, eu sempre tive muito próximo à questão racial. Então, para mim, as questões de religiões de matriz africana, então, para mim, tudo é muito tranquilo. Mas existem pessoas que não. Então, assim, mas imagine, olha só, nosso idoso, fila do idoso, daqui 60, 40, 30 anos, 40 anos, tá eu ou você lá na fila, o povo tudo tatuado, com piercing. É a nossa geração, cara. É mesmo. Então, Black Power, todo mundo se reconhecer. As mulheres assumindo o cabelo branco, que né, muitas ainda não. Então, assim, a gente tem que começar a refletir sobre isso, porque a geração futura, ela depende da gente. Falando em geração futura, né, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria que você deixasse, né, algumas orientações para os adolescentes, para os jovens, em especial, né, os jovens adolescentes pretos, né, as pretas da nossa sociedade brasileira aí. Então, assim, o que você deixa aí de dádiva, de presente para essa galera? Tio Cris, primeiro eu quero agradecer de verdade pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre filosofia, falando um pouquinho sobre perspectiva de ancestralidade. Mas eu acho que o maior bem que nós, enquanto educadores e até mesmo enquanto pensadores, a gente pode deixar para essa geração futura é que, primeiro que me perdoe, né? Se alguém daqui a 30 anos ouvir essa gravação, nos perdoe. A gente errou tentando acertar. Mas assim, galera, amem-se a si mesmo. Encontrem em vocês essa beleza, essa perspectiva de união,
Hoje nós vivemos num mundo que permite ser quem você é. Então, não deixe que as mídias sociais, não deixe que a própria internet, não deixe que o externo interfira na importância e no valor que você tem. Lembre-se que o tio Cris também faz parte do que você é. E assim, se fortaleça a cada momento. Fortaleça o seu pensamento enquanto indivíduo que faz parte dessa coletividade. E nunca esqueça, você faz parte de uma construção de luta, de empoderamento, não só do povo negro, não só do nordestino, não só do brasileiro, mas de uma nação que tem lutado para sobreviver. Então, assim, deixo para vocês o ensinamento do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos e vamos estar juntos, porque não existe ser humano sozinho. Que massa, que sensacional. Harika, mais uma vez, muitíssimo obrigado por abrilhantar o nosso momento, por compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento e por nos estimular, né, a nos reconectarmos cada vez mais com a nossa ancestralidade, a nos reconectarmos com o outro, né? Porque é no outro que a gente se realiza e é em mim que o outro se realiza. E muito obrigado por nos despertar para essa necessidade de lutarmos, de abraçarmos, de vivermos, de saborearmos a nossa africanidade, né? A nossa cultura e a nossa filosofia. Muito obrigado mesmo. Eu só tenho que agradecer. Você é super espirituoso. Eu achei que dá uma energia maravilhosa na gente. Desde a primeira vez que eu conheci, que você mobilizou todos aqueles jovens, eu acredito que você tem um espírito dessa filosofia africana assim, que emana dentro de você. Parabéns de verdade por você estar levantando dentro das lives temas super relevantes. Eu sei muitas vezes que o esforço é individual e eu imagino as dificuldades, mas, cara, tenho acompanhado esse trabalho. Parabéns de verdade, não desista. Lembre-se que nós fazemos parte dessa geração e que nós somos os ancestrais, então que sejamos ancestrais que trazem, né, o peso dessa responsabilidade com essa galera que vem aí, que está por vir e que vem pesada, que vem amassando tudo, né? Que é hoje a expressão agora. Galera que vem amassando tudo. Que massa, que massa. E ó, vamos ver aí, reservar nessa agenda aí pra gente marcar uma sexta-noite ou um sábado para dar um pulinho lá na Gutierrez, saborear uma pizzazinha lá. Sei que tá muito corrido, principalmente nesse período agora aí, né? De eventos na nossa cidade, mas reserva aí pra gente poder trocar uma ideia, né? Eu sou crítico de Regis, meu filho. Sou já comi massa, já comi pizza, conheço a galera de lá, olha. Delícia. Então, fechou. Eu acho que é na de Sete Rosada, ali na Coabinal, não é assim? Exato, é lá. Quente, quando vai a família toda. Delícia de espaço. Ele criou um espaço bem bacana para os pais, agora no Dia dos Pais. Eu acompanho sempre lá. Ah, então perfeito. Então já sabe qual vai ser o nosso ponte, né? Nosso próximo bate-papo vai ser lá na Gutierrez saboreando a melhor pizza de Parnamirim. Olha, vai a dica, viu? A de lombo é uma delícia. Eita, eu sempre falo da de 4 queijos, né? Então Não mas vou arriscar. Vou fazer até um bicho. Ó, tio Cris, estou comendo. Quando for, fizer, a gente vai lá junto e vai saborear e você vai virar fã. Eu, pelo menos, eu sou fã da de 4 queijos. Harika, muito obrigado! Um abração e até mais! Galera, essa foi a live sinistra de hoje, né? Espero que você tenha gostado, com certeza você gostou, né? Deixe seu comentário aqui, fala o que você achou, né? Vá lá no nosso Instagram, dê o seu papo, sugira próximos temas, sugira próximos convidados, dê o seu feedback, tá? Porque a sua opinião é muito importante para nós. Show? Muito obrigado
Um forte abraço e valeu, até mais!